Olá, boa noite. Começamos mais uma live com uma convidada super especial, a Maria Fernanda, da Mamatriosca. Hoje eu tô com um fone novo, um pouco melhor aí para não ficar pegando os barulhos. Oi, Mel! Que gostoso. A Maria Fernanda deve estar entrando daqui a pouquinho para eu chamar ela. E hoje a gente foi passar uma tarde numa chácara, porque as crianças precisam de natureza, né? A Mel sabe bem disso. Lá tem um jardim Waldorf muito bacana, o Jasmim Manga. E a Maria Fernanda não tá entrando, que estranho. Ah, tá entrando. Entrou. Pra gente poder convidá-la. Boa noite, pessoal. Vamos entrar aí numa conversa muito gostosa com a Maria Fernanda. Oi, Manda! Tudo Oiê! bem? Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo certinho. Afogada numa pilha de livros aqui. Muito bom. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, a gente vai fazer indicação de livro. Meu Deus, coitado das pessoas que vão ter que tirar muito print de muito livro, né? Não, mas é ótimo. Eu também tô louca para ver essas indicações aí, porque eu sempre fico pensando, meu Deus, o que que eu compro? Da onde que eu leio? O que que eu faço? Dá muita insegurança, né? Porque a gente quer fazer da melhor forma, claro. E aí a Elaine, gente fica insegura. Que bom, temos aí algumas pessoas que estão entrando agora para assistir. tá Muita muito gente me falou escuro que vai assim? estar um pouco, se der para clarear um Tá. É porque pouquinho. eu achei que eu sou muito branca, daí fica aquela coisa estouradona. Tá melhor assim? Tá um pouco melhor, aham. Porque eu não consigo deixar ela mais de frente, ela fica de lado. Mas assim acho que ficou bom, né? Ficou, dá pra ver bem, aham. Não Que precisa bom. ficar de fone, você tá me ouvindo bem? Porque eu vou me Então, mexer agora eu bastante, eu vou tô. acabar batendo. Entendi. No começo eu ouvi um pouco de eco, mas agora já melhorou. Pessoal, vocês estão ouvindo eco? Tá tudo bem? Deem um ok se tiver tudo bem, assim. Então, ok se tiver tudo bem, não é se estiver ouvindo eco, ok? Está tudo bem. Estão ouvindo bem. Então, a nossa ideia hoje, como a gente falou, é uma continuidade da live da semana passada, que foi muito legal. A gente teve muitos feedbacks, muita gente já está inscrita para fazer workshop, né, Amanda? É Workshop de verdade. contação de histórias para crianças pequenas. E. Ah, tá dando retorno no som. Acho que talvez se você conseguir colocar o fone, Eu tenho Amanda, que botar fone, o fone melhora? Então vamos melhora ver. bastante. Eu vou fazer aqui um testezinho. Isso. Tudo bem, tudo bem. E, e eu acho que dá pra gente falar de novo do workshop, porque não sei se todo mundo já assistiu a live passada, né? Mas Pois é. a Maria E daí Fernanda vai quem for fazer um entrando workshop. depois, né, já vai pegando informação. Deixa eu enfiar aqui. Isso. Então vai fazer um workshop de contação de histórias para bebês, crianças pequenas. E E é muito legal, é incrível, assim. E agora a gente ficou mais apaixonada ainda pelo tema. Teve muita gente que me retornou falando, Alcione, que maravilhoso que é. Contação de histórias é um universo paralelo, incrível, que máximo. Aham. Então, a gente às vezes não tem ideia da riqueza que é entender realmente de contação de histórias, né? Entender a profundidade que a história consegue ir, entender a qualidade que pode trazer para a questão emocional da criança, para a questão cognitiva, para tudo, né? Criatividade, a gente estava falando sobre as habilidades do profissional Uhum. do futuro, né, Amanda? Uhum. Então, no workshop, o que eu acho muito legal de fazer esse workshop de contação de histórias para crianças pequenas é que você começa a entender um pouco dessa profundidade. Além de você Uhum. aprender contar histórias, né, aprender a escolher essas histórias, etc., você começa a entender um pouco Uhum. dessa importância, dessa profundidade. E aí, desde pequenininho, você já pode começar a ter esse cuidado, né, Exatamente. de É, o workshop ele tem essa intenção assim de abrir um pouco a cabeça, né? De abrir mesmo as portas para esse universo, sem aprofundar, porque não tem condição. A ideia do workshop é 1 hora e meia, 2 horas, né? Que é o que a gente está ficando na live. Então, assim, é uma pincelada,
né? Por quê? Para poder ser rápido, porque a gente sabe que gente com bebês em casa, a gente precisa fazer isso de dia, não dá para ser de noite, as pessoas estão cansadas para fazer curso de noite, para que seja um valor acessível, para que a gente consiga, né, juntar. Se eu fosse fazer um curso para poder, né, colocar mais profundidade, treinar mais, aí precisaria de, assim, vários dias, muitas horas, então isso a gente não consegue. Mas você vê, né, com 1 hora de live, como a gente já conseguiu despertar para muita coisa, né, semana passada. Sim, Pode ir falando aqui, eu preciso fazer um teste aqui no computador aqui do lado. tá. Foi muito engraçado porque a Amanda, gente, ela é Maria Fernanda, tá? Eu chamo ela de Amanda, daí um monte de gente falou, nossa, sua amiga Amanda, achando que seu nome era Amanda. É Maria Fernanda. Mas eu vou tentar fixar aqui o tema. Isso. Eu tô aprendendo como é que fixa ainda. Não, Aí, ó. você tá Aê, ficando fixei. Indicação de muito, livros muito infantis. fera É. E, e ela. Bom, até esqueci o que eu tava falando. Bom, vamos lá. do meu nome, que é Lembrei. Amanda. Que é. É, é. Não, não, mas antes disso, o pessoal falando, né, que achou incrível essa capacidade também, né, de conseguir trazer essa qualidade de conteúdo com com leveza na sua contação. Então o pessoal amou a sua contação, né? Nossa, que Que delícia, meu bom. Deus, me apaixonei. Muito legal. Foi assim, foi incrível, foi muito gostoso e a gente tinha que repetir. A gente depois viu que era Dia dos Namorados, né? E daí a gente falou, putz, será que repete? Não repete, muda a data. A gente falou, não, vamos fazer, que depois É fica que o teu dia gravado, as pessoas fixo de conseguem ter convidado é acesso. sexta-feira, né? É, Então, exatamente. E aí as pessoas conseguem ter esse acesso depois que está gravado e a gente consegue manter essa qualidade exato. de Uhum, estar no ar o tema, as pessoas ficaram interessadas e a gente consegue dar conta. uhum. Vai ser muito Eu legal. tenho duas Tô coisas para ansiosa. falar sobre contação, assim, que aconteceram essa semana, que eu queria compartilhar com você, eu nem falei ainda. É, uma foi de uma amiga que estava falando de algumas coisas que estava resolvendo com a filha, a Chay, de novo a Chay, né? Mas ela estava falando sobre, enfim, umas coisas que ela estava resolvendo com a filha dela, e ela falou assim, sério, você não tem ideia de como que você me ajudou, porque isso interfere demais na criação da minha filha. O jeito, tudo eu faço com história, tudo eu invento uma coisa, Olha que legal. tudo é, tudo é história, tudo é lúdico, tudo é brincadeira. Então eu achei isso bem legal, sabe? Muito. De dar esse retorno aí essa semana, porque ela também não assistiu ao vivo, mas assistiu depois, mas a gente conversa bastante sobre esse assunto. E a outra coisa foi hoje, que foi assim, eu ainda estou me recompondo, juntando os pedaços, porque essa semana uma amiga minha, amiga de muitos anos, me ligou, me mandou uma mensagem assim, eu queria ouvir aquela história, mas assim, eu achei que era uma, que eu escrevi uma história para o casamento dela. Escrevi um conto metafórico que fala dela e do noivo dela, hoje marido e tal, e ela queria ouvir. E eu achei que ela estava falando dessa história. Eu falei assim, a história do casamento? Ela falou, não, aquela outra que você me mandou. E é uma que tem no canal. Eu falei, mas você quer agora? Quer vídeo, áudio? Vamos. Então, assim, em alguns minutos eu peguei o telefone, liguei para ela e contei para os dois, por vídeo. E aí hoje ela mandou, tipo assim, ela escreveu pra mim e postou lá no Clube da Alice, falou assim, eu vou depois colocar no Facebook, no Instagram, tipo, todo um negócio dizendo assim do quanto aquilo mexeu com ela, de ouvir história antes de dormir, de, tipo assim, dois adultos, né? Mas dessa coisa, assim, então, isso pra mim, assim, foi muito, é, não é chocante, mas, sei lá, uma surpresa boa, assim, sabe? Então, Elaine está dizendo que está com eco quando eu falo, mas eu escuto, quando eu falo, eu escuto quando a Alce fala, eu não sei o que fazer. O meu não tá com eco, pra mim não tá dando eco. E já estão as duas com É, fone, né? é, então, Bom, não sei. alguém tem Ó, alguma agora não dica? Se alguém sei. tiver alguma dica do que a gente pode fazer, por favor, nos ajude. Eu fico até Mas por enquanto atrapalhada, acho que a gente parece que eu pode. tô com um ponto no ouvido, sabe? Aham. Sei, Tudo bem, sei bem. vamos Então lidando. vamos lá. Eu não sei se a gente começa com uma contação ou se a gente começa indicando e termina com uma contação. Que você pensou em alguma Eu coisa acho que a nesse gente pode sentido? começar, já que a gente vai falar de livro,
eu posso contar uma história de livro. Então, vou contar uma história lida e eu vou mostrando para vocês. É lógico que a experiência com livro, com crianças, é muito diferente, né? A gente, quando vai contar com criança, você tem que estar junto, a criança tem que estar olhando. Eu não faço mediação de leitura, então, mediação de leitura seria você ler com o livro, assim, num grupo de crianças, né? Mas você faz lido. É difícil, eu faço, assim, só se tiver alguma coisa. Já fiz com esse livro aqui, e com livros que eu já domino muito. Por quê? Mas por que eu prefiro a contação? Já tem a ver, mesmo a gente não entrando ainda na história, já tem a ver com o nosso assunto. Porque eles ficam assim, ó. Eu não vi, vira a página. Não, mas o fulano tá na minha frente, sabe? Então isso me atrapalha. Eu não gosto. Eu fico. Não chego a ficar assim total desconcentrada, mas eu prefiro fazer a contação, porque daí eu não tenho amarras, entendeu? Eu não tenho esse troço chamado livro, que nesse momento é um peso para mim, tá ali na minha mão, e eu consigo trocar. É diferente de quando eu escolho contar com algum objeto, né? Algum dedoche, alguma coisa assim, mas daí assim, isso aqui é como se fizesse parte do corpo, né? Tá ali. O livro não. Aí ele tá, aí você mostra, daí não enxerga, daí não ficou bom. Então eu não gosto muito de fazer com livro, apesar de amar livros. O único vício que eu tenho de compras seria livro. Eu não posso abrir a Amazon porque é um problema. Mas eu não gosto de trabalhar com isso, mas com as crianças sim. Como que você faz a contação com a criança? Com livros como esse que eu vou mostrar agora, por exemplo. Coloca a criança no seu colo, e isso é muito fácil, porque daí a criança está lendo igual você, né? A criança está na sua frente, daí você vai virando aqui, tá vendo junto, né? Com ela do seu ladinho. Então, essa coisa mais juntinha, olha que legal, olha essa imagem aqui, que bacana e tal. Então, a gente faz assim, né? É uma leitura junta, uma leitura compartilhada. Agora eu tô vendo assim que a minha cara fica atrás dos comentários. Eu vou sugerir que enquanto eu leio a história, ou bem na hora que eu for mostrar os livros, a gente desativa o comentário para poder Tá ótimo. aparecer aqui o que eu vou mostrar. Senão vocês não vão ver as Aham. ilustrações E maravilhosas desse livro. deixa eu ver. Aí, eu vou desativar os comentários um pouquinho, tá, gente? Vai lá. Desativado. Então vamos lá. Olha que livro maravilhoso. Falei do autor semana passada, William Brennan, daquele do Politicamente Correto e das Princesas que Soltam Pum. Esse aqui não é dos livros mais famosos dele. É um reconto de um conto árabe que se chama... Ai, gente, olha a tecnologia, para vocês verem a capa. Ah, o espelhinho, que amor. Ele se chama A Senhora Verdade. Ó, prepara o print aí, gente. A Senhora Verdade e a Dona História. O resto do livro é só desenho, fica espelhado, não tem problema. Mas esse é o nome aqui, ó. Ilan Brennan, e a ilustradora é Laura Mitchell. Eu sigo A ela no Senhora Instagram, ela tem Verdade desenhos e a Dona maravilhosos. História. E a Dona História. Então, é esse daqui, essa é a verdade e essa é a história. Então, vou ler para vocês. Não, já é todo um capricho, gente. A gente vira só a primeira página, não é texto ainda. Olha essa ilustração. Ai, que linda. É um capricho, é uma coisa maravilhosa. É a contracapa, no caso. É a contracapa. E aí começa assim. Numa ensolarada manhã de primavera, a terra recebeu a visita da Senhora Verdade. Ela estava completamente nua. Sua beleza era algo indescritível. Ao pisar no chão, a Senhora Verdade tomou uma decisão. Eu quero me aproximar dos homens. E o farei assim que encontrar a primeira praça pública. Que linda. Não demorou muito e a Senhora Verdade encontrou o que procurava. Uma praça pública apinhada de gente. Assim que pisou na praça, todos que lá estavam, crianças, jovens, mulheres, homens, velhos, olharam-na e gritaram: Sua sem vergonha! Você está nua! Vá embora! Não a queremos por perto!
Olha, ai, esse livro é tão lindo. Olha os detalhes aqui da praça. Ela passando Uhum. lá e as pessoas. A senhora Verdade quase foi agredida pelo povo. Teve de sair correndo e voltou a andar a esmo por aquela região. Uau. Parece que é aquarela, é isso? A pintura, não? Então, eu tenho a impressão de que tem uma mistura de aquarela, foi feita em aquarela com um papel texturizado, tipo um papel canson, sabe? E depois digitalizado, mas tem algumas coisas com uns detalhes que eu não sei se é aquarela, parece lápis ou talvez um giz, eu não tenho certeza. Mas você olha, parece desenhado assim à mão, né? Parece que tá pegando no desenho físico mesmo da pessoa. De cabeça baixa, tristonha, sem vontade de fazer nada, a senhora Verdade ouviu passos em... Parou, olhou e viu uma mulher coberta com tecidos coloridos, maquiagem e muitas joias penduradas pelo corpo. Então a senhora Verdade estava aqui e ela viu a mulher lá. A senhora, por acaso, não é a dona História? Perguntou a senhora Verdade. Como você adivinhou? Ah, todos sabem que a Dona História é uma das mulheres mais bem vestidas e maquiadas do mundo, disse a Senhora Verdade. E você é com certeza a Senhora Verdade. Só a Verdade seria capaz de andar nua e linda por aí. Mas percebo que está triste. O que houve? Os homens não me querem por perto. Acabei de ser expulsa de uma praça pública, disse a Senhora Verdade desconsolada. Olha, olha que coisa mais linda. A Dona História ficou pensativa. Alguns segundos depois, abriu um sorriso e disse: Tive uma ideia. Volte para a mesma praça pública onde estava, mas agora usando as minhas roupas. A senhora Verdade rapidamente entendeu o que estava acontecendo e aceitou a proposta. A Dona História arrumando a senhora Verdade. A Dona História cobriu a senhora Verdade com seus tecidos coloridos, pendurou-lhe lindos brincos nas orelhas, passou-lhe batom e lhe fez um lindo penteado. Pronto, já pode ir. Eu a aguardarei aqui, disse a Dona História, toda satisfeita com o embelezamento da senhora Verdade. A senhora Verdade deu meia volta e começou a andar. Assim que ela chegou à mesma praça pública, todos que lá estavam, os mesmos velhos, as mesmas crianças, jovens e adultos, ficaram paralisados ao vê-la. Olha, ai que linda! Chegou chamando atenção na praça. Dali a pouco, todos estavam sentados na frente da Senhora Verdade. Um silêncio percorria o ar. Então, uma criança levantou a mão e disse: Estamos aguardando. Conte-nos uma história. A Senhora Verdade estufou o peito e, feliz da vida, começou a contar uma história. E foi assim que a Verdade, vestida de história, se aproximou dos homens. E Vitória, Vitória, acabou sua história. Que lindo esse livro! Como que Lindo, você tem né? acesso a um livro desse, por exemplo? Como que você consegue? Ah, eu quero um livro que fale sobre... Como que você acha um livro desse para comprar? Como que você chegou nesse livro? Garimpando. Esse livro eu achei.
feira de livro em curso de contação que eu vou, porque daí todo curso de contação o pessoal monta stand, né? Vende um monte de coisa. Por isso que eu já acabei comprando coisas que não são tão assim, legais, né? A gente compra às vezes pela capa, não julga o livro pela capa, né? Às vezes a gente compra pela capa e acha que vai ser super legal. Ah, você apareceu aí, Oi, Aline! Aline! Ela me avisou dizendo Já que não ia jantou, aparecer. já? É. É, Dia dos Namorados? E, A Mari, então, esse oi! livro foi numa dessas feiras, num desses cursos, encontros que eu vi. E eu gosto de ficar assim. Eu sou aquela pessoa que vai na livraria, antigamente na FINAC, né? É, eu ia lá e sentava na sessão infantil, eu ficava sentada. Importante, gente, sem bolsa ou com uma bolsa bem pequenininha, porque senão fica chato. As pessoas acham que a gente está querendo, né, fazer alguma coisa de Pegar um livro. errado. Mas eu fico, daí eu pego os livros e ficava sentada no chão, porque lá era carpetado, Entendi. né? E lendo. Então, assim, às vezes a gente acha algumas coisas assim. Vou muito em aquelas coisas de promoção no meio, assim, você não sabe o que que tem. Às vezes tem um monte de tranqueira, né? Mas às vezes não. Às vezes a gente consegue achar umas coisas bem legais. Então esse aqui foi em Entendi. Não feira, é. mas você encontra em site, isso aqui não é difícil, tá? Entendi. Não é um livro de difícil acesso, Aham. tá? É o que eu fico pensando é assim, quando a gente sabe que livro, por exemplo, agora que você indicou, eu vou saber ir atrás deles, né? Mas quando a Uhum, gente não, ninguém indicou nada e a gente tá pensando, eu quero comprar um livro bom, né? Aí realmente, eu acho que é você ir e poder realmente ficar fuçando, garimpando uhum, mesmo, né? Legal. uhum. E Então vamos aí, a lá, gente tá Amanda, eu tô brincando hoje. curiosa. Hoje eu tô passando para vocês o óculos na matriosca. Lembra, essa expressão surgiu na live passada. O óculos de filtro de boas Boa. histórias. Então já tô dando algumas dicas, né? E aí vocês podem ir direto atrás desses, mas a partir do que vocês forem vendo aqui, eu acredito que no final da live vocês vão estar assim com esse olhar, a hora que vocês baterem o olho em alguma coisa, e eu separei umas coisas não boas, tá? Pra gente comparar aqui, pra vocês verem o que é uma ilustração que não é legal, algumas coisas problemáticas, tá bom? Então vamos lá, porque tem bastante coisa e eu acho que vale a gente passar um pouquinho por tudo. Legal. Eu vou pegar, Amanda, eu vou pode fazer, eu falar. vou combinar com o pessoal que eu vou fazer assim, eu vou tirar os comentários e daí depois que você mostrar a capa e tal, eu volto, Uhum, porque às vezes pode ter alguma pergunta sobre aquilo, né? Então eu vou uhum. ficar tirando e colocando, tá, gente? Você é uma administradora aqui Ah, sim, gente, é muito, da muito Amanda. legal. Agora eu vou Vai lá. aqui. Eu tava testando de transmitir live no YouTube, sabe? Então eu tô com o YouTube Aham. aqui, só que daí eu parei já. Só queria ver se dava certo, daí depois eu vejo lá, então tudo bem. Eu acho que eu vou pegar dos livros. Eu falei bastante semana passada de coletâneas, né? Então eu vou dar Isso. algumas ideias. Acho que eu vou começar pelas coletâneas Tá. enfim, para a gente pensar um pouquinho sobre elas. E eu escutei depois toda a nossa live, falei para você que eu transcrevi algumas coisas, e você falou sobre contos originais. E eu tenho um adendo para fazer, porque daí eu vou trazer aqui coisas nesse sentido. Quando Tá. a gente fala de contos de tradição oral, às vezes a gente não consegue pensar em contos originais. A gente pode pensar em contos de versões mais antigas ou mais fiéis à versão, por exemplo, dos Irmãos Grimm ou do Charles Perrault. É, eu acho que é importante falar rapidinho de três personalidades. Charles Perrault foi o primeiro cara que compilou histórias. Então, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, que mais que é bem Cinderela, essas histórias bem populares, ele já compilou lá em 1600 e qualquer coisa. Quando os irmãos Grimm vieram, 200 anos depois, 1812, 1800 e pouco ali, eles o Perrault fez na França
Então ele fez um compilado de histórias populares e publicou aquilo lá, como Contos da Mamãe Gansa ou Contos do Tempo Antigo. Em 1600, já eram contos do tempo antigo. A gente atribui assim, a Cinderela do Perrault. É a versão que ele contou, mas a gente não pode nem dizer que seria um conto original dele, porque não foi ele que escreveu. Ele relatou, assim como essa história aqui. A gente dá autoria para o Ilan Bremner, mas isso é um conto popular árabe e ele colocou, tanto que eu tenho isso no meu canal, como a verdade. Tem essa história, é um pouco diferente, mas assim, o esqueleto dela é o mesmo, né? E então tem o Perrault, tem os irmãos Grimm também, mesma coisa. A gente pode ser mais fiel às histórias que eles colocaram, as versões que eles colocaram, porém já eram contos antigos também. Republicaram Chapeuzinho diferente, republicaram essa outra que eu falei, Cinderela, também é diferente. Eles trouxeram, entendeu? Tem algumas diferenças. Tipo, a Cinderela, eu tava vendo essa semana mesmo. A Cinderela da Disney, ela é muito próxima da Cinderela do Perrault. Ela é mais próxima desse mais antigo, que é uma Cinderela mais assim, boazinha, mais pura, mais. E o outro ele tem algumas coisas de uma certa vingancinha que vem depois no Irmãos Grimm, de punição para essas irmãs. Né? No outro, ela perdoa e as irmãs vêm morar junto, ela arranja bons casamentos para as irmãs, enfim. E na dos Grimm, não. Na dos Grimm, elas são castigadas, assim. E agora, o que a gente pode conseguir de contos originais? Por exemplo, eu tenho esse daqui, que é Contos do Andersen. O Andersen, ele é de 1800 também, 1805, 1875. Mesma época dos Grimm, porém ele foi autor, ele foi o primeiro autor infantil, né? Porque até então não se escrevia histórias para crianças, né? E ele escreveu. E aí, por exemplo, essa versão aqui que eu tenho é uma tradução direto do dinamarquês, que é da língua original. Então, quanto menos traduções ele sofre, mais próximo do original ele fica. Então, não é uma coisa que foi traduzida para o inglês, daí foi traduzido para o espanhol, daí foi traduzido para o português, e daí vai se perdendo, vai mudando as palavras. Esse aqui é uma tradução do dinamarquês, então ela né? Seria um original. Então, um compilado. Esse livro, por exemplo, eu já faço o print aí, tá? Deu junto com outros coletâneas. Esse eu ganhei, tá? E já era um livro que estava na casa de uma amiga. E ela, sabendo que eu trabalhava com isso, tudo, ela falou, olha, esse livro está parado faz tempo, você quer? Olha a fonte do livro, tá vendo? Que é uma fonte. Que legal. É a fonte mais antiga, assim. Então, Está mesmo aqui. né? Aham. Então, os desenhos dele tem algumas, ó. É um jeito legal. bem. Esse é um livro para a gente ler, a criança ouvir, tá? Então, agora pode tirar os comentários, que eu indico os outros, deixo ele para printar, e os dos Grimm e outros aqui, para a gente fazer. Ó, eu vou tirar os comentários, daqui a pouco eu volto para vocês fazerem perguntas. Isso aí, pode ir pensando o que vocês querem perguntar. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar o espelho na esquerda e Olha que esse aqui chique, na gente. direita. É muita Então, olha lá. tecnologia. Então, peraí, muito brilho. Contos de Aqui, Andersen. tem que acertar o ângulo. Ó, Contos de Andersen, com ilustrações originais. Esse aqui é editora Paz e Terra, tá? Então, esse aqui é o do Andersen. Aí eu tenho 2 dos Grimm. 2 de coletânea, assim. Esse aqui que eu falei na semana passada. Aqui, ó. Aqui, peraí, deixa eu colocar. Ó, esse aí eu acho da que a minha mãe Clarissa tem. Pinkola-Estés. Ela ficou bem famosa, né? Ela é escritora e psicóloga junguiana. Ela que escreveu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que também é muito bom. Se eu tivesse que indicar contos para adultos, poderia ir por aí. Tem esse aqui e tem esse aqui que eu comprei no chute, não sabia, não tinha indicação. Aqui, ó. Esse aqui eu comprei finalzinho do ano passado na Livraria de Curitiba. Esse green até é brilhante, ó, tá vendo? Que é um verde brilhante ali. Então, eu gostei dessa Eles têm histórias ilustração da diferentes capa. nos dois? Tem algumas repetidas. O que eu percebi é que nesse aqui
tem alguns errinhos assim de português ou de, sabe, de digitação, uma coisinha pequena, não é é de Que quem, engraçado. sei lá, do editor, eu acho. Nesse daqui tem 99 histórias, mas assim, ó, ele diz aqui Nossa. no canto, obra completa. Só que ele não é uma obra completa, porque eu já conheço outras histórias atribuídas a eles que não tem nesse livro. Então é muito difícil a gente, não sei, eu não tenho assim. O que tem, gente, de conto original, que é original assim, desses bem próximos, traduções bem fiéis, assim, eu não tenho aqui para mostrar. Eu vou, depois eu escrevo ali nos comentários. Andrew Lang. Ele tem 3 livros, livro vermelho, livro azul e livro verde. E são com esses nomes mesmo que ele coloca, que são vários contos de fadas, desses mais conhecidos, dos mais clássicos aos menos conhecidos, assim. Mas eu não tenho nenhum dele para colocar aqui. Eles estão aqui, ó. Tá vendo esse papel aqui, ó? Livros que Aham. desejo. Tá escrito aqui. Aqui tem uma lista e dela vira lá do outro lado. Então ainda tá, tá Nossa ali na senhora. lista. Você Eu ainda quer tô. mais livros? Sim, porque né, a gente trabalha com isso, né? Claro. E pegando Amanda, dessas deixa eu te perguntar uma coletâneas. coisa, Pergunta, pergunta. rapidinho. Como saber desses livros dos Green, por exemplo, que eu acho que às vezes eles têm histórias bem fortes, meio macabras e coisas assim. Como saber o que dá, o que não dá para contar para as crianças ou idade? Tem como saber isso ou pode ler qualquer coisa para qualquer criança? Eu leria primeiro, sabe? E aí você. Fazer o filtro de mãe mesmo. Claro Ah, que tá. esses daqui dos Greens, você não está falando de contar história, sei lá, para 2 anos, assim, eles são compridos, né? Esses daqui, e tem umas histórias que tem algumas coisas, assim, que são estranhas, mas que às vezes são mais estranhas para nós, aquela história do medo, né? Que às vezes a gente tem Aham. mais medo de contar para eles, de que eles sintam, ó, primeiro, bicho peludo. Então tem uma página inteira, ó, letrinha pequena. Mais 2 aqui, então 3. Ah, Mais uma aqui com a ilustração número aham. 4. Deixa eu ver. Mais um tanto aqui, 5. Os meus filhos É, adoram essa história. E ela tem uns é troços isso que eu ia bem falar. doidos, assim. Umas coisas Quando a até criança mais assim, velha consegue parar e se uma coisa concentrar, né? incestuosa, sabe? Uns troços assim que a gente fala. Mas assim, eles ficam. Ah, tá. O pai queria casar com a filha. Tipo, ela tem que fugir desse cara, entendeu? É bem louco. E tem algumas coisas da psicanálise depois que traz, assim, né? Tem esse aqui, bicho peludo, tem como pele de asno, tem outros contos. Então, aquela coisa assim, tem muitos contos que aparecem em várias partes do mundo de maneiras diferentes, sabe? Depois eu falo mais disso. Eu vou trazer mais livros aqui que são de países, daí a gente reativa os comentários, tá? Então, esse aqui, Grimm da Alemanha, né? Então, são um recolher contos populares recolhidos na Alemanha. O Andersen, que são contos feitos por ele, mas com o universo da Dinamarca e da mesma época ali da Alemanha, então é muito parecido. Ai, esse aqui, tô com vontade de espirrar. Ainda bem que na coisa não precisa usar máscara, né? Opa, o outro lado. Aqui, olha que bonito esse daqui, ó. Contos populares chineses. Esse livro Ó, aqui eu Aline. indicaria. Aline É Daniel ali, ó. Que muito bonito. legal. E ele são contos longos também, são contos difíceis. Eu não pegaria para os pequenos, assim, acima dos 5, 7. Eles são contos. E para adultos, gente, esses livros todos. É muito difícil dizer para vocês, isso daqui não. Vocês viram a história que eu li. Ela super serve para adultos, né? Sim. Esse aqui, nossa, não poderia deixar de mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Contos tradicionais do Brasil, Câmara Ah, Cascudo. que legal. Ele é um grande, não é historiador, que fala pesquisador, né? Pesquisador de cultura brasileira. Ele tem muita coisa legal e o índice dele é de babá. Vou mostrar como é que ele divide para vocês. Ele tem a primeira parte de um prefácio explicando bastante coisa. Aí tem contos de encantamento. Dele fala o que são, né? Os contos de encantamento. Tem contos de exemplo, então coisas que têm virtudes, assim. Contos de animais, então são meio fábulas, assim. Facécias, umas bobajada.
contos religiosos, contos etiológicos, contos do demônio logrado, contos de adivinhação, contos acumulativos, tem 2 aqui, conto de tradição. Então, Que assim, tipo, a legal. história do Homem do Saco, por exemplo, é uma história bem brasileira. E tem aqui, eu já contava de uma outra referência que eu tinha, mas aí aqui tem muito parecido. Então, eu sei que o cara que contou a história da versão que eu contava, que eu recontava, ele com certeza tirou desse livro aqui, porque tem os pedaços, assim, a gente reconhece, né, os pedaços de texto, assim, bem parecidos. Com E certeza ele deixa eu te usou isso perguntar, como referência. por, Pode por falar. que que você contava o conto do Homem do Saco? Ai, porque é muito legal, gente. Homem do Saco. Pensa, Homem do Saco, assim, vamos pensar na coisa mais, no significado mais básico. Ele é um cara que rouba criança, isso é sequestro. Tipo, é um perigo real. Lembra que a gente falou semana passada, né? De falar de coisas reais de maneira lúdica. O Homem do Saco, A esse Homem do verdade é Saco, que fantasiada de joga criança no. histórias. Então, esse Homem do Saco, com a criança dando saco, que ele bate no saco, a criança canta, esse exatamente, ele não existe. Mas existe Homem do Saco. Né? Sempre que eu conto, o jeito que eu conto, eu pego de um contador chamado José Mauro Brandt, que eu ganhei um CD, né? Então eu conheci essa história já em áudio e já com música e já com toda uma coisa assim. Então ele é muito fantástico. Nossa, José Mauro Brandt é muito massa. E aí e as crianças adoram as músicas, cantarolam junto, depois pedem a história, porque eles gostam muito dessa história. Mas de vez em quando vem mas existe Homem do Saco? Aí tem aquela resposta lá do tudo que tem nome existe, né? Mas eu sempre, esse eu falo, existe, lógico que existe. Porque alerta, né? A menina vai lá, ela vai sozinha, ela vai na beira do rio, o cara vai, né? Como é que ela dá conversa para um cara com uma roupa escura, com um saco aberto na outra margem do rio, já tá, assim, tá anoitecendo? Sabe, tem que dar alguma coisa errada, né? Tem todos os ingredientes ali para dar errado, né? Então eu conto, mas também para os maiorzinhos, assim, acima de 4, né? E nessa Legal. mesma pegada, a gente tem Opa, esqueci do espelho. Daí, aqui, assim. Esse aqui é o Ítalo Calvino. Esse livro é menor, tá? Ele tem menos de 1 palmo de Fábulas altura, mas ele é italianas. grosso, assim, ó. Fábulas italianas. O Ítalo Calvino, ele conta no prefácio, ele foi convidado a fazer o que os gringos fizeram. Esse Ítalo Calvino é Ah, do calvinismo mesmo, aquele mesmo Ítalo Calvino, sabe? Deixa eu ver se tem de quando que ele fez. Porque esse aqui é essa edição, né? Que é de 2006, mas não sei de quando que é. Bom, enfim, ele foi convidado a fazer o que os Grimm fizeram na Alemanha, ele foi convidado a fazer na Itália. Então, esse Fábulas aqui não é o mesmo conceito de fábula que a gente tem, seria o conceito de conto mesmo, desse conto popular. Aí, só para dar um exemplo, tem uma história aqui, aquele da Terra Onde Não Se Morre Nunca, eu tirei daqui. É um conto desse livro. Mas aqui tem uma história que se chama, eu acho que é As Três Casas, ou As Três Moças, não sei, acho que é As Três Casas. E daí fala de 3 irmãs que viviam com a mãe, e a mãe ficou doente, estava às vésperas de morrer, e ela mandou que cada uma das 3 recorresse aos tios delas, que cada um trabalhava com uma coisa, e construíssem suas casas. Daí a primeira vai lá e fala com um tio que trabalha com não sei o que, ele constrói a casa para ela. Aí a segunda fala com um tio que é marceneiro, ele constrói uma casa de madeira. E a terceira fala com um tio que é ferreiro e constrói uma casa de ferro. Olha a estrutura, tipo, é muito legal. E aí ele vai e ele come a primeira, ele come a segunda. E aí a terceira, ela é muito esperta, ela faz 3 coisas que ela engana o lobo e no final das contas ela acaba escapando e ele se dando mal, assim. É muito legal, que é a mesma estrutura dos 3 porquinhos, assim, sabe? E, então tem umas coisas assim que a gente vai pescando, de novo, né, para aquela coisa arquetípica. Por que essa estrutura tá ali na em mais Itália e tem lugares. outro conto, né, e vem de lugares diferentes, né? Acho que agora desses assim de coleção. Ah, tem esse aqui de país, que é esse que eu ia falar semana passada. Daí eu vou abrir, tá? Daí depois Tá. desse livro aqui, eu acho que você Abre os abre, comentários. abre os comentários. Este livro, ele é bem grande, ó, aqui do lado da minha cabeça, ó, tipo, ele é um livro bem grande, pesado, tá? Ele é capa dura.
Olha, vamos ver se vocês conseguem fazer o print. Fazer bem pertinho aqui, ó. Volta ao Volta ao Mundo Mundo. em Ah, 80 histórias. Eu tenho um que post legal. indicando ele. Save Your Perota, ilustrado por Richard Johnson. É da editora E é ele Girassol. bonito o livro, hein? Lindo. Eu comprei ele porque eu falei, cara, se não for bom esses contos aqui, Pelo menos pelo é menos lindo. essa ilustração. Ele é lindo. Aí se abre. Esse aqui vocês não precisam de espelho porque vocês conhecem, mas ó, olha que coisa linda. Isso aqui, a sensação que a gente tem é Uau. que foi tudo desenhado de lápis de cor, assim. Então tem um mapa mundi desenhadinho. Aí tem assim, tem um pinguinzinho lá na Antártida, tem um Cristo Redentor aqui no Brasil, tem um tucano na Amazônia, tem um navio no meio do oceano, tem um troço lá, uma construção lá no lugar da Rússia, sabe assim esses negócios? Aí tá. Pronto. Um tro... aí, aí ele é dividido por continente. E daí cada continente, lógico, o cara é americano, né? Ele começa por América do Norte e Central e a primeira história é dos Estados Unidos, óbvio. Mas tudo bem, não tem problema, porque é uma história muito legal e os meus filhos adoram. Então tem uma história dos Estados Unidos, uma história do Canadá, uma história dos índios Sioux, uma história do Havaí, uma história da Jamaica, entendeu? E ele coloca aqui o sumário já tem uns enfeites, assim, umas ilustrações Ai, bem que bonito. fofas, assim. Aham. E aí, esse livro, deixa eu passar o sumário. Aí, assim, América do Norte e Central. Olha a abertura. Uau. Ele faz, deixa eu ver que não fique brilhando ali. Aham, deu pra ver bem. Ele junta vários elementos que estão em várias das histórias que vão ser Que contadas legal. ali. Daí você começa aqui, tem a ilustração, né, do negócio aqui, que é Aham. da história mesmo, só que não, ele tem uma faixa aqui em cima, ó, com vários Aham. elementos de América do Norte e Central e dessas histórias. Então, tem Que pontos legal. turísticos e tem histórias dos lugares. Então, eu queria pegar da América do Sul aqui para vocês verem. O nosso, Que né? tem o Brasil. Aham. Do Equador, Colômbia. Aqui, ó. Olha que bonito. Cataratas do Iguaçu, Cristo Redentor. Daí tem os Aham. personagens ali. Que amor, gente. É Muito lindo. legal. É muito legal. E os contos Então, são bons? As histórias são são boas? bons, são bons. São, nossa, cada uma que você pega é uma melhor que a outra. Acho que dá para ativar os comentários, nossa, para as pessoas Tá. poderem falar um pouco. Eles devem Olá, estar se pessoal. coçando. Perguntas, comentários. Agora é a hora. Eu já tô querendo sair daqui e entrar direto na livraria virtual. Ah Livraria lá, minha mãe virtual. chegou. Oi, mamãe. Oi, Ela vai fazer esse workshop, viu, Maria Fernanda? tem que entrar em Minha mãe contato vai fazer esse comigo. workshop. Vamos lá. Olha eu Dama. falando que ela vai fazer. Muito legal. Ai, tem mais um que eu esqueci. Não, tem mais dois. Nossa, gente, tem mais dois de país aqui. Vou falando. Enquanto vocês não falarem aí, eu vou falando, vou colocando. Tem mais dois aqui. Esse E aqui, ó, todos esses é o pequenininho, que de você falou. bolso, ó. Vou falar. Todos Pode esses que você falou perguntar. são contos tradicionais mesmo. São contos Todos, desses que a todos. gente. Isso Bem aqui, gente, é minha tradicionais. paixão. Tanto que é 20/6, não 20/7. É 20 agora, 20/6. Contos de Andersen para que idade? Depende do conto. Patinho Feio desde bebê, tá? Desde antes de 1 ano. 9, 10 meses você pode estar contando, porém, não esse próximo do original, porque ele é muito longo, tá? Seria assim, você teria que enxugar, encontrar essas versões mais reduzidas, mas dessa busca ali, os do Andersen, eu acho que só esse para o bem pequenininho. Porque o Andersen tem muita história conhecida. Ele tem Pequena Sereia, que é bem diferente da Disney. Soldadinho de Chumbo. Sempre vejam, sempre as histórias do Andersen são tristes. Então, elas têm muita dor, elas têm muito sofrimento. Não sei se vocês conhecem a Pequena Vendedora de Fósforos. Conhece, Alce? Não. Que é uma menininha bem pobre, na noite de Ano Novo, com o pezinho na rua, vendendo fósforo. Né? E aí as pessoas, ninguém compra e dela não quer voltar para casa porque senão ela vai apanhar, porque ela não vendeu.
E aí ela com fome e com frio, e aí ela fala assim, se eu riscar só um fósforo, eu acho que não vai ter problema. Se ela risca um fósforo para se aquecer. E daí quando ela risca, ela vê na parede que está ao lado dela, aí ela começa assim como se fossem umas miragens, assim. Ela vê uma mesa de refeição, sabe? De ceia, de final de ano. Aí na outra vez ela risca, ela vê uma árvore de Natal toda enfeitada. E aí ela vai riscando, e daí chega uma hora que ela vai riscando, e vai riscando atrás do outro. Eu fico arrepiada de falar, eu fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Porque, né? E aí ela começa a lembrar da avó dela que já morreu. E aí ela começa a ver a avó e ela vai pro colo da avó. E assim, ela vai pro colo da avó, porque é óbvio. Sabe, é uma coisa assim, a menina tá na rua, gelada. Pensa na Europa, na Dinamarca, na época de final de ano. Ela, né? Enfim, e daí termina com a menina foi encontrada no outro dia. Então, assim, criança muito pequenininha pode ficar muito chocada. Mas assim, se você quiser colocar uma divisão mesmo, 7 anos, assim, eu acho que dá para lidar com isso. Mas tem criança que já consegue lidar com isso antes e a gente vai testando. Depois eu vou falar de um livro bem especial, aqui em casa, A Lili chegou. que, Uhum. que ele é indicado na biblioteca para 9, 10 anos. E ele faz muito sucesso aqui antes, tá? Eu vou A Lili tá falar para chorando. vocês. Vou colocar mais 2. Esse aqui cabe nesse tanto de coisa que tem aqui. Ai, meu Deus, ao contrário. Aqui, ó. Aqui. Opa, prepara lá o print. Quer que eu Aqui, ó. tire? Eu vou tirar um pouquinho os comentários pra. Aqui deu, ó. Ele aqui no pequenininho, ó. Contador de histórias de bolsa. Tá? Dá pra ler? Da Aham, Rússia. aham. É uma coleção do Ilan Brennan. Gente, eu tenho verdadeira Ah, paixão por ele. Ele tem de vários países e eu só comprei, achei esse aqui num sebo, mas ele veio novinho. Então, eu comprei num sebo online, tá? E ele veio novinho. Mas eu sei que tem da China, da Índia, da cultura sufi, da cultura persa, não sei o quê. Ele tem vários, vários. É muito legal. Esse aqui tem 7 histórias. E eu devo ter pagado tipo R$ 10. Então, assim, né? Ah, importante de preço, né? Pra gente ter uma noção. Esses livros, né, como esse da Dona História, eu acho que eu paguei uns 40, sabe? 35, 40. A maioria dos livros, assim, é nessa faixa. Desses livros de uma história é só. nessa faixa. Aquele com 80 histórias, eu paguei R$ 49,90 na Livraria Curitiba. Ah, Porque as pessoas, eu não sei se as pessoas não olham, se elas não prestam atenção, se não sabem procurar. Então, assim, não dá valor pra 80 histórias, coletânea mesmo. não sei. E tem assim, né, Alça, você chega lá e tem livro do Lucas Neto, né? Aham. Então, assim, é uma porcaria. Eu falo porcaria não é porque eu acho, não é porque eu tenho um preconceito, não, eu me dei o trabalho de assistir vídeos do Lucas Neto, porque meu filho veio, sabe, você sabe bem de onde, falando sobre o Lucas Neto. E aí eu falei, gente, mas que história, eu já sabia que não era muito legal, mas daí eu me dei o trabalho de parar e assistir um vídeo que tinha 18 minutos, eu consegui ver 6 minutos, porque não tem história, simplesmente, né? Não tem história, Aham. como é que fala? É autopromoção o tempo inteiro. Então era uma cena de Dia das Crianças, onde eles tinham um ladrão na cidade, e ele queria roubar as coisas lá, porque daí, nossa, olha essa coisa aqui do Lucas Neto que chegou, que massa, eu quero roubar. E botava dentro de um saco, é desse jeito. Era isso o vídeo, entendeu? Tipo, não tinha nenhuma história de verdade. Então, Ô, Man, né, fala lá. a Fábio falou aqui, não sei se a gente entra nisso, mas acho que vale a pena. A Fábio falou, oi, Fábio. Ela falou que ela muda o final dos Três Porquinhos e fala que não quer comer os porquinhos, quer comer o mingau que eles estão fazendo. Você é muito criativa, Fábio. Ai, A que gente falou um legal. pouco sobre isso, Fábio. Que na Uhum. verdade, manda me corrija se eu estiver errado, mas na verdade a gente que fica preocupada e assustada, porque essas são arquétipos, são símbolos, que é Uhum. importante contar o que está lá mesmo, né? Isso. E não ficar mudando para tentar amenizar, porque na verdade eles vão aprender coisas importantes com essas histórias Uhum. né? E teve mais uma coisa sobre morte, porque a gente falou da morte semana passada, e É, depois da vez ouvindo a live, passada. eu lembrei de uma coisa que eu tinha pensado na hora e esqueci de falar, que tinha 3 aspectos da morte. Um da morte que aconteceu na família, o outro da gente filosofar sobre a morte, e a outra é da morte nas histórias. Porque a morte nas histórias, muitas vezes, ela tem um sentido.
Eu não vou dizer 100%, porque né, eu não posso afirmar que carimbar. Mas assim, a maioria das vezes, a morte é o sentido de transformação, de ou até de conclusão de você dar o devido final para um vilão, por exemplo. Então, e Aham. que as coisas a partir dali se transformam. Então, as Sim. crianças têm menos medo disso do que a gente imagina. A gente tem mais pudor com isso do que eles. E é importante a gente ir trazendo as histórias que as pessoas morrem, e morrem, porque todo mundo morre, né? Então a gente conseguir que nas histórias isso vai se tornando a única certeza que a gente tem que todo mundo vai morrer, então que tu vai trazendo isso. E eu Uhum, gostei muito quando você trouxe aquilo que as crianças, e arquetipicamente, e até simbolicamente, e psicanálise, etc., os três porquinhos pode ser o mesmo porquinho. Né, e que ele como se uhum, fosse se transformou, então o primeiro que era um preguiça da palha, já se transformou, já conseguiu ser um pouco mais, já fez a casa de madeira, ele já se transformou e já conseguiu fazer. Então, se a gente não mata eles, como é que ele vai conseguir perceber, né, que é lá na frente que ele uhum, evoluiu, né? Então, esse olhar é bem uhum. interessante também. A Esse Luísa está olhar da perguntando morte sobre como como saber transformação. a história original, né? Aí você já falou um pouco sobre isso, mas Falei um essa pouquinho questão de que disso é no começo. difícil saber o original, mas a gente pode ter autores que a gente consegue entender que são os mais antigos, né? Que compilaram, que Ou organizaram mais e colocaram antigos, ou ali. assim, depois que a gente começa, é igual eu tô falando aqui, depois que você escuta, é uma coisa que eu, né, que eu tô falando aqui, de outras pessoas que se debruçaram sobre isso para estudar e que trouxeram aqui coisas que para mim fazem sentido, e por isso que eu tô falando para vocês, coisas, né? Tipo isso dos três porquinhos. Eu tive um pouquinho de receio no começo de contar assim, mas aí depois que eu fui vendo que era assim mesmo e que eu aceitei aquilo ali como válido, que os três porquinhos têm, assim, eu conto aquilo ali. Então, aos pouquinhos a gente vai chegando nessas versões, tá? Eu tenho então três porquinhos lá no meu canal, eu tenho João e Maria lá no meu canal. A gente pode procurar essas coletâneas. Normalmente, não é sempre, mas normalmente nessas coletâneas eles estão um pouquinho mais completos, né? Mas na dúvida, você pergunta para mim. Entra aqui, manda um direct, faz assim, porque aí a gente vai, ó, que legal, ela contou a história da panqueca e foi sucesso. Ai, que Que massa. delícia, A Luísa, que Fábio falou que não legal. tá contando direito. Não, Fábio, não é toda criança que tem medo. É que tem algumas pessoas que falam, nossa, meu filho, minha filha tem muito medo do lobo, eu não conto essa história por causa do lobo. Mas tem criança que leva numa boa. Os meus filhos E, são dois. mana, O eu problema sinto com eles é também que bruxa, não é lobo. então, e eu sinto também que pode ter a ver com a idade. O Joaquim antes não tinha medo nenhum. Aí agora Uhum, que tá chegando a idade do medo de crescer, que a gente comentou a vez uhum, passada, ele colocou no lobo o medo. Mas é um medo típico dos 4, 5 anos ali, né? Então, acho que uhum. tem um pouco a ver com isso também, porque a filhinha da Fábia é pequenininha ainda, né? Ela é um Pra pouquinho mais mim, nova aqui que a em Cissa. casa, depois da última live, eu contei a do dedão, a do senhor Ah, é, Polegar. aham. Nossa, a Martina quer que eu conte. Eu termino de contar, ela conta de novo. Daí eu termino de contar ela de novo. Daí agora você conta. Não, mamãe conta. Daí eu conto de novo. Daí ela, de novo. Daí eu, tá, então você faz o gesto. Tá bom. Aí eu vou contando, nossa, fica assim me olhando e não faz gesto nenhum. É Que muito bonitinho. legal. Nossa, ela amou. Bom, Que vamos lá. Tem mais legal. livro pra você E indicar, tem né? Já mais faltam uma 8 minutos. de 8 para acabar. São 10h22. Aham. Meu Deus, Alce do céu, eu tenho 350 livros ainda. Eu só mostrei 200. A outra, Gente, nós vamos ter que então fazer mais um. vai ter que abrir outra, não Dos tem? seus. Não, não é do seu Zé, é o Não, senhor é do senhor Polegar Polegar. do Lobo. E o Lobo. É o senhor Polegar e o Lobo, Fábio, é ótimo. É. Assiste a live passada, tá salvo no Então meu tá. Insta, no meu IGTV e tá salvo no YouTube da Amanda também. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Gente, esse livro é lindo. Lendas japonesas trazidas pelas flores de cerejeira. Esse aqui também foi garimpando. Não sei se foi Curitiba, se foi Cultura, não sei. Primeiro que eu bati o olho nessa. Gente, olha essa mulher. Que coisa mais linda. Essa estampa do kimono. Eu falei, Aham. caramba, quero ver. Aí você vai vendo assim, atrás, ó, tem uma cerejeira. Uau. E são lendas, né? Eu tenho um conto desse livro gravado no canal, que é o Chobei e a Palha da Sorte. Ó, tem essa ilustração, esse tipo de ilustração se chama Sumie. Então, ó, gente, isso aqui é uma garça tecendo. Pensa nisso. Sabe, uma Então, e garça sabe o num que eu riacho. acho? Isso que você está falando da ilustração, né, dos livros.
o quanto a gente consegue também ampliar a questão estética para a criança, isso, como isso é importante, né? Dos 7 Uhum. aos 14, no segundo setênio, essa questão estética é incrivelmente importante para a vida social. E aí a gente Aham. fica comprando essas coisas pobres, que não traz qualidade Pobre, nenhuma de bem pobre. ilustração, Uhum. não amplia essa, Olha que né, coisa linda. essa percepção. Nossa. Ele parece aquarela, ele é meio que aquarela com nanquim, assim, sabe? E é feito com uns pincéis que são Aham. grossos, mas ele é grosso e ele é fino na ponta. E daí é tudo feito, o grosso Que e fino lindo. dos desenhos É é feito japonês, com né? movimento. Ai, gente, é maravilhoso. E assim, lendas japonesas, o povo oriental tem muito, a maioria, não vou dizer que são todas assim, mas a maioria das que eu conheço são sempre histórias que trazem muita sabedoria, muitas virtudes, muitos valores, muitas coisas assim muito bonitas assim, sabe? E que, de novo, não são histórias para criança apenas, né? Não que seja contraindicado, vai dentro daquela ideia da história para família, né? Então, é... já tem gente, Um por mês. A Jéssica é demais, gente. eu E ela pensei em coisa. tem fome Ai, por guria, sabedoria. eu gosto muito de fazer live com alguém junto, sabe? É bem mais fácil do que fazer sozinha, né? A gente vai conversando e vai Sim, fluindo. interage. E tem, né? Eu fiquei pensando, né? No Bettelheim aqui, ele tem um capítulo onde ele fala só sobre essa história ali dos três porquinhos e dessas coisas. Então, às vezes, podia trazer alguns outros conteúdos, assim, não sei, né? A Qual que gente é esse que podia. você mostrou agora? Esse aqui, ele é técnico, né? Ele é Ah, psicanálise dos tá. contos de fadas, né? Que tem Entendi. um Ele explica. icônico, Aham. né? O lobo com o chapeuzinho aqui na capa, né? Aham. Então, bom, acho que é melhor fechar, né, Alce? Fechar E aí a gente para abre não outra? cortar na nossa cara, aham. Porque Tá senão bom. fica no meio da frase e daí fica ruim, né? Tá bom. Então, Ó, voltem aí. a nossa proposta é fechar essa. E aí a gente abre outra para pelo menos a gente conseguir finalizar com mais redondinho, sem precisar ficar correndo e falando para quebrar no Uhum, meio, tá? uhum. Então a gente já volta. Demora, né? Eu tava tentando colocar um título lá. E aí demorei para escrever um pouquinho e pronto, já demora muito. Vamos esperar a Amanda entrar para poder convidá-la. Mas é. Vamos lá. Vamos continuar a nossa. A Vissote entrou, vou aproveitar e fazer de novo. Tô aqui com mais uma roupa da Vissote, né, Cá? E hoje, mano, eu tô aproveitando para fazer uma propaganda da minha amiga da Camila Vissotti. Na verdade, Vissotti é o nome da marca dela. Eu Ela faço entrega propaganda se eu receber também. online. E aí, ela mandou, hoje chegou umas roupas que eu comprei. Olha essa blusa que linda, eu comprei dela também. Ó, de Nossa, tricô, né? que É muito linda. legal as roupas. Ela faz uma curadoria muito linda. Bom, vamos lá, vamos continuar com os livros. Guria, esqueci de mais dois que são de lugares. Eu não consigo terminar os livros de lugares porque eu sou apaixonada por essa coisa de cultura local, de Sim. um local qualquer. São dois que são pequenos também. Eles são um pouquinho maiores do que essa versão de bolso do Ilan Breno, mas, ai, lindíssimo. Vocês conhecem, sabe quem é o Malbatarran? Não. Aquele é um professor de matemática da, Ah, da tô USP, eu escrevendo acho. por isso que Só, eu procurando só que trabalho. então ele aliou matemática e é apaixonado por cultura árabe. O livro mais famoso dele é esse aqui, que eu li no ensino médio, O Homem que Calculava. Ah Vocês lá, a devem. Luísa escreveu. Isso mesmo. Então, eu tenho vários livros dele, tem esse daqui, a versão que eu conto da verdade, que é aquela do Ilan Brennan, eu conheci do Malbatarran, então tá lá no canal. E tem livro inteiro, assim, livrão, que chama o Salinho Mágico, umas coisas assim. E aí tem esse aqui, ele tem uma versão que é tipo de bolso, chama. Deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. Cadê? Contos e Lendas Orientais. Olha essa capinha, que chuchu, que capricho. Então, é isso que você falou, né, Aham. da estética. Não sei se o pessoal conseguiu tirar. Ó, esse aqui não tem nem ilustração. Essas são as histórias mesmo, né? E a primeira história daqui é a mesma, também outra versão daquela do Anel de Salomão, que eu tenho no canal. Ela é meio parecida, mas né, com alguns detalhes diferentes. Não sei, deu para pegar o print desse? Não sei se.
Se alguém Ficou bonito. quiser, fala de novo. E esse, gente, olha a grossura. Ele é altinho assim. Eu vou mostrar para vocês que coisa. É outra estética. Olha que lindo. Histórias Uau. ilustradas da Índia. Ó, vou mostrar para vocês um pouco do livro dentro. Olha que coisa linda. Que lindo. Eu vi esse A livro Cátia. e eu fiquei apaixonada. Ai, gente, olha isso. Olha isso, até dói de tão lindo. E essa luz aqui não tá boa. É mais bonito ao vivo. E eu vi, mandei no nosso grupo da contação lá. Falei, meninas, olha que coisa. E tava, cara, era da FENAC. Tia Malu foi lá e comprou pra mim, de presente. Ela é essa Uau, que pessoa. lindo. Lindo, lindíssimo. E assim, contos orientais, né? Oriental, vamos lembrar que não é só Japão e China, né? Índia, Arábia, tudo isso é Oriente. E são muito conto maravilhoso, conto de encanto. Ah, inclusive eu tenho do Malbatarran aqui, não sei se dá para enxergar. As Mil e Uma Noites, Não. versão do Malbatarran. Ah, Então, então, e é muito legal, porque eu acho que vem tudo. Se você vai escolher, né, o que contar, o que não contar, então, em vez de a gente escolher essa historinha chula mesmo, né? chulé. Que milhares de livros aí vendidos que não acrescenta nada, aí você tem tanta coisa boa sendo oferecida, né? Que a gente possa Uhum, ter realmente essas coisas boas. Porque além de exato. tudo, eles ainda estão aprendendo sobre a cultura de outros países, aprendendo sobre essas diferenças, aprendendo sobre. Então, além de ouvir uma boa história, ainda tem muito aprendizado, né? Isso é Uhum. muito legal. Eu fico pensando assim, às vezes o Joaquim fala, mãe, vamos pra tal lugar um dia, tipo, pra Índia? Eu falo, vamos, filho, um dia vamos. Na nossa época, tipo, ninguém pedia pra ir pra Índia, porque a gente nem sabia que existia Índia. A gente aprendia na escola pra decorar, pra passar Uhum. no vestibular, e olhe lá, pra passar de ano. Então é muito legal pensar que isso já vem por meio dos contos, a gente já pode trazer essa proximidade com essas culturas e quanto isso é Sim, maravilhoso, nossa, né? só para falar de benefícios de contação de história, cabia mais 2 lives aqui também, porque é isso, você entra em contato com cultura, com os saberes, com os valores. E aí, falando de valores, eu vou colocar um livro bem polêmico aqui, mas que seria para crianças maiores, eu diria assim, acima dos 7, porque eu já tentei aqui, e mesmo o João, que já está com 6, ainda não pegou muito, ele fica muito confuso. Eu deixei porque. Ai, que longe, porque não tem mais espaço nessa mesa para as coisas que eu coloquei. De tanto Ó, livro. consegue ler ao contrário? Reinações de Não. Narizinho. Sabe? Monteiro Lobato. Aham, vou tirar aqui dos comentários só pra gente ver. Ó, Monteiro Lobato é polêmico, né? Vocês sabem, né? Que Ah, Monteiro Lobato é mega racista, mega preconceituoso, transmite algumas coisas bem complicadas. Porém, é aí que vai para a coisa da época, que eu acho. Porque, assim, o sítio do Pica-Pau Amarelo, todas as histórias do sítio, são tão ricas que eu acho um desperdício a gente não ler e não porque assim isso aqui é um cenário brasileiro, bucólico, é uma roça, é uma coisa, entendeu? Assim como a gente está lendo coisas da Índia e quando a gente lê um conto árabe que o cara vai ser punido com não sei quantas chibatadas ou que ele vai perder a cabeça, né? Então assim são coisas que a gente não aceita, mas no universo da história e naquele contexto você fala, ah, tá, funcionava assim. Eu fiquei sempre muito receosa, então eu não vou deixar de ler, mas eu só não estou lendo ainda porque realmente as crianças não acompanharam. O que eu faço? O que eu acho assim que é legal? Quando vem assim os xingamentos, as palavras bem depreciativas que ele coloca da Emília para a tia Anastácia, eu falo assim, sua feia, sua chata, entendeu? Porque ele usa termos do tipo aquela negra beiçuda, entendeu? Isso é muito forte, é muito pesado. Eu não consigo ler uma coisa dessas. Então, quando né, mais velha e quiser pensar, fazer, e aí a gente puder discutir sobre isso, eu acho que dei dou na mão para ler. Essa parte desse preconceito e dessa coisa de colocar o outro como inferior, ele tem disso, sim. E a gente sabe que a literatura é uma maneira de propagar ideias, né? Então,
Como eu não concordo com isso, essa parte aí sim eu faço um filtro, mas não é um filtro de que Entendi. eu não conto a verdade. É porque eu acho realmente uma coisa feia que não condiz com os meus valores. Sim, não é Entendeu? uma verdade, é algo dele, né? Não é uma É algo, verdade. exatamente. A verdade é o preconceito, né? É esse Isso. racismo. E em tempos que a gente está vivendo assim, eu acho muito importante a gente falar disso, né? Em outra época eu não falaria, não teria coragem de falar sobre o sítio. Mas assim, eu acho que o universo que ele criou, esse universo infantil de tanta aventura, é muito rico pra gente, e é brasileiro. Né, para a gente privar as crianças disso. Só que aí eu coloco assim, eu defendo a nossa leitura, entendeu? E com esse cuidado, assim, de ir fazendo esse filtro mesmo, porque é feio, assim, é grosseiro a gente ler uma coisa assim, sabe? Me afeta, eu Sim. não gosto. Não vai acrescentar Mas, nada para a criança também. agora, se você não concordar, se você... Aí a gente entra naquele negócio de, cara, não lê. Tem também, olha quantas outras milhares de coisas. A gente não De precisa opções. É. deste livro, né, especificamente. Então, acho que fica muito a critério. Alce, vamos embora, porque tem umas coisas bacanas aqui. Tem um livro que eu falei na live passada, eu quero mostrar aqui, tá? Você tira os Vou comentários? tirar aqui. Uhum. Deixa eu ver esse aqui da morte. Ó, o que eu falei semana passada foi esse aqui, ó. Olha lá o print, cadê? Pra cá. Eu não tô acertando Como o enganar ângulo a aqui com o morte. espelho. É, Contos de Enganar a Morte. De enganar a morte. E os meus filhos, eles associam essa imagem da caveira com pirata. Eles falam assim, mamãe, lê aquele livro do pirata. Eles não têm muita noção do que é isso aqui. Que Eu comecei a legal. ler uma, mas eles não entenderam muito, então ficou aqui. Esse que fala, então, de contos de enganar a morte. Aquela coisa que vai, que engana, que faz, e que daí no final das contas a morte está ali. E para falar sobre verdades do ser humano, eu peguei coisas de fábulas. Eu comprei esse daqui e eu confesso que eu não gostei. Não gostei pelo tipo dele. A ilustração é uma gracinha. Fábulas de La Fontaine. La Fontaine, ele Uhum. Ai, gente, perdi a data dele. Não lembro. Será que é 1800 também? Porque ele fez um reconto das fábulas do Esopo. O Esopo, aquele escravo grego lá da antiguidade, que coletou também contos e criou algumas coisas para ensinar. Ele era tipo um preceptor, né? Que ensinava, assim, 1600. Então, ele é Nossa. contemporâneo do Perrault. Só que assim, sabe o que eu achei? Pelo menos para agora, ele é todo ele é poesia, assim, ele é rimado, tal, ele é bem rico. Só que é muito difícil, sabe? É difícil de entender. Uhum. É poesia e ele é com vocabulário rebuscado. Então não sei. Eu tenho ele porque de repente um dia eu queira, um dia as crianças crescem, mas eu acho bem difícil. Agora tem este aqui, que é Fábulas de Esopo, Fábulas completas. Aham. Esse aqui eu desconfio que seja porque tem mais de 300. Ó, o livro ele é Nossa. pequeno, mas ele é grosso. Esse Aham. aqui é uma edição especial da Cosac Naif. A Cosac fechou, então não sei se vai conseguir encontrar esse aqui agora. O que eu sugiro também? Ler antes. Ó, bati o olho aqui e peguei uma história conhecida, A Gança dos Ovos de Ouro. Mas olha o tamanho da história. Cadê? É curtinho. Então, para uma pessoa como eu, que conta história. É legal a gente pegar isso aqui e desmembrar, deixar ele mais bonito, mais gostoso. E tem coisa que a gente lê, se a gente só bater o olho assim, às vezes a gente não entende. Tem que pensar sobre a fábula. É muito legal para adultos, sabe? Às vezes você quer colocar numa aula, num trabalho de grupo e deixar as pessoas trabalhando, pensando. Eu acho Sim. bem rico. Só que não teria assim contraindicação. Mesma coisa. A gente lê e a gente faz o nosso filtro. Beleza? Quer perguntar alguma coisa? Eu tenho Não, eu um quero que colocar aqui para ver se alguém tem casa alguma. com isso. Não, só um que casa com isso, peraí. Que Tá. com a história de valores, né? Tem esse aqui que é Aham. conhecido, o livro das virtudes para crianças. Ah, esse aí, aham. Esse aí a gente não tem. A Aline Ele tem. tem algumas histórias que são meio daquele jeitinho, sabe? Que eu falei semana passada. E tem algumas histórias que são muito boas. Tipo, A Lenda da Concha, que eu tenho no canal, é das primeiras, é de gravação de 2015. Eu tenho O Sapo e a Cobra, ela é inspirada nesse daqui, então o texto da Rose Greca, mas ele é inspirado no texto, nessa versão desse livro. A Galinha Ruiva, que eu conto também,
Vem daqui. E aqui outra coisa que me encanta de novo. Gente, as ilustrações desse livro são um capricho. Olha isso aqui. Ai, que Ele é amor. lindíssimo também. Adoro, assim, as roupas, assim, todas estampadinhas. Olha a cobra, é uma cobra colorida que tem na África. Esse aqui é um conto africano, ó. É todo Que detalhado. Você lindo. vê que houve trabalho para ser produzido um Sim. livro desse, sabe? Tem o da Cinderela indígena, que eu contei muito. Olha que linda a história da Cinderela indígena. Nossa, Então, lindíssimo ele mesmo. é. E aí também aqui vai de. Ai, tem aquele menino holandês, o Peter, que ele bota o dedinho na represa lá para a cidade não alagar. É bem lindo, sabe? Então, esses aqui meio com moral, né? Esopo e fábula e virtudes. Eu tem mais um de fábula aqui. Esse aqui também comprei meio por acaso nas livrarias Curitiba. Aqui, ó, vamos lá. Ô, mana, Conte uma eu queria. fábula. Conte uma fama. Eu queria fazer um acordo da gente ir até às 11 no máximo, tudo bem? Você tem que me controlar, porque eu não tô vendo. Quanto tempo falta? Porque faltam 20 minutos. Tá. E que daí seria mais meia hora de uma live extra, como se fosse, né? Aham. Tá? Tá. Então tá bom. Porque é o horário que normalmente Beleza. eu vou nas minhas lives também. Quando eu volto, eu vou só até às 11, porque daí acho que acaba ficando muito Uhum. cansativo. E aí a gente sobra Tá. espaço pra gente fazer mais uma depois. Aham, é verdade. Aí, esse daqui eu tenho nesse livro que eu gosto. Eu gosto dessa ilustração, que tem bastante coisa. Ela não é assim, uma ilustração belíssima como aquelas outras. Mas ela é legal, ela é gostosa, ela é interessante. O que eu não gosto desse livro? Ó, a tartaruga e a lebre. Aí ele tem uma ficha aqui, ó. Então, isso Ah, aqui engessa a pessoa que não sabe, né? Então, assim, a partir de 3 anos, fala sobre perseverança, esforço, superação e preparação. Lebre, orgulhosa e vaidosa. Tartaruga, humilde, esforçada, firme e forte. Cenário, o bosque. Tempo, 5 minutos. Tipo, achei meio podre isso, entendeu? Não gosto dessas entendi. classificações. E ele tem aqui, ó. Isso aqui é interessante. Tem umas. Assim. Quando chegou perto da árvore, a lebre foi a primeira a cumprimentá-la. Aí, aquilo ali, com um tom de gozação. Bom dia, tartaruguinha. Nesse ritmo você não chega em casa hoje. Então, se você quiser fazer uma leitura mais dinâmica, mais Entendi. dramática, ele é legal, assim, ele é diferente. Mas eu não gostei, tipo, dessa ficha. Só que, assim, isso não foi motivo para eu não comprar. Eu gostei do livro. Também não foi caro, deve ter sido, tipo, cinquentão, assim. E é um livro de capa dura, você vê, assim, sabe? É um trabalho Aham. bonito, assim, bem feito. Então, tá? Eu acho que eu vou fechar os de coletâneas, já que está fechado o comentário. E a gente não vai fazer dos livros individuais hoje, porque não vai dar tempo, tá? Para eu poder Tá, falar, mostrar os livros que não são legais, para a gente poder tá ter uma bom. coisa para comparar. Esse Você quer que livro eu eu abra os comprei. comentários ou vamos Não, continuar vamos continuar, que eu fechado? tenho 4 aqui e dele fecha, tá? Tá. Aqui, ai meu Deus, tô com o espelho aqui na minha frente e esqueço. Gente, esse livro eu comprei também numa feira que teve, mas era uma feira do Chaim. Eu comprei era um stand da livraria do Chaim. Capa dura, ele é grande, tamanho de folha A4, assim. Olha esta capa, Contos de Fadas. Olha essa ilustração. Eu sou, gente, para quem não sabe, a minha formação inicial é de professora de artes, tá? Sou formada em desenho. Então eu não tenho como não olhar. Ai, daí você abre, só contra a capa. Dá uma olhada. Olha que Uau. cenário mais maravilhoso. Aí tem a floresta, daí tem aqui, daí tem um castelo lá em cima. Lá. É lindo. E Mágico, são né? versões Ai, mais antigas. Assim, isso aqui, se eu não estou enganada, é da década de 70. Essa edição aqui, entendeu? Não sei. E aí, lindos, assim. Aí tem contos conhecidos. A Bela Adormecida, João e Maria, Rapunzel, Rumpelstiltskin, Cinderela, A Rainha da Neve, que tem relação com a Frozen, viu? É, Aladdin, A Pequena Vendedora de Fósforos e O Patinho Feio. Então, comprei por causa da ilustração. Os textos são bons também, então vale a pena. Esse eu paguei caro porque é mais raro, assim. Acho que eu paguei uns R$ 70 nesse livro aqui.
Esse aqui também paguei barato, acho que foi uns 40. E olha que capa e que chuchuzinho. Histórias clássicas. Um tesouro. Aí tem A Ilha do Tesouro, O Mágico de Oz, O Vento nos Salgueiros, O Jardim Secreto, Heidi, ou Heidi, Oliver Twist, Beleza Negra e Alice no País das Maravilhas. Ó, escuta o barulhinho, tem uma textura na Que capa, é legal. capinha dura e também lindas as ilustrações, ó. Que legal. Lindos, e eles são versões muito legais. Muito legais. Assim, ai, que coisa linda, ó, do Beleza Negra, que é aquele cavalo, né? Corcel encantado. Ó. É Que super lindo. E massa. você vê que a ilustração lembra um cavalo real, né? Não é aquele cavalo Aham. cor-de-rosa, jacu, assim. É muito bonito. Então, tem vários. Esse aqui Eu adoro a tua não. sinceridade. Ah, esse aqui eu vou colocar numa coisa. Ele é bem grande, ó. Esse aqui é mais alto, capa dura, mas ele é fininho. E ele aqui, ó. Lendas e mitos dos índios brasileiros. Então, Uau! comprei porque eu conto, né? Eu tenho algumas histórias já no repertório. Uma que é a da Gralha Azul, mas aqui tem a lenda da Araucária. Ai, tem aquela história das cataratas do Iguaçu, que é muito linda. Tem a lenda da mandioca, tem a coisa dos frutos, então, assim, a da Iara, do Irapuru, da Potira. Então, assim, nossa, tem muito. E ele fala assim, ó, pesquisadas adaptadas dos índios Xingu, pesquisadas interpretadas por não sei quem, sabe? É bem legal. Que E as legal. ilustrações também são legais. É uma estética parecida com aquela indiana, ó, Que legal, legal. bem joia. Esse aqui Detalhes, eu né? também Bastante Esse aqui eu também qualidade comprei mesmo do no Chaim. desenho. Que daí também são lendas do Brasil divididas por região. E aí tem Nossa, também umas Amanda. A gente vai ilustrações. sair daqui se coçando pra sair comprando livro, meu Deus do céu. Deixa eu ver uma bem linda. Ai, gente, aqui Bom, nesse livro tem a lenda da erva mate, que é do Rio Grande do Sul, né? Coisa mais. Olha, parece uma pintura, assim, ó. Ah, e esse aqui vem com um CD também. Vem com um CD com uau. 5 histórias. Daí as histórias que estão no CD não estão no livro. Ah, você acha que pode abrir para as pessoas perguntarem, e daí a gente fecha com as histórias que não são tão legais dos livros. É, Não um são tão exemplo, bons. talvez, de histórias que não são tão bons, né? Porque são 15 agora, 15 para as 11. Tá. E, e aí, então, acho que se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem colocar, pessoal. Se não, acho que a Amanda já podia começar com as histórias que não são legais, pra gente ter ainda aí uns 5 minutinhos finais pra gente se despedir, É. falar. Minha mãe, tô vendo que pronto, já vamos atrás de livros, né, mamãe? Minha mãe é apaixonada por contar histórias. Ela é Ai, que palestrante e ela legal. sempre conta história nas palestras, e todo mundo conhece ela. Ah, ela vem a Tânia com as histórias. Então agora, com todas as informações ainda, pronto. Vai Você ficar sabe que eu mais conheço rico a sua ainda. mãe antes dela me conhecer, né? Quando eu trabalhei na FEP, ela era presidente de júri. Eu- Ah, é Depois que eu fui verdade. ligar, saber que ela era sua mãe. Enfim, vamos lá. Os dois livros que eu separei, que não são legais, são coletâneas. E eu vou te dizer por quê. Eu tenho uns livros que eu comprei pela capa e que eu não achei muito legal, porém, são de autores, né? E assim, como eu não sou ninguém, eu sou só a Maria Fernanda, eu não sou assim, tipo, o Lambreno, para falar algumas coisas assim, eu não vou apontar o dedo e falar que eu não gosto. Apesar de que, no particular, eu falaria. Mas numa live, num Tá, troço que vai ficar gravado, não vou assim, esse autor é ruim, olha que livro horrível. Né? Não vou fazer. Mas tem coisas que eu acho bem problemáticas, assim, bem. Não problemáticas de fraco mesmo, sabe? Daquele sentido que a gente falou semana passada. Deixa eu ver, o que, que o tem um pior livro aqui comentário. em casa, 365 histórias para dormir. Meu filho adora ficar olhando as figuras, mas uma história mais besta que a outra. Luiz, eu tenho esse livro também. Ou isso aqui é uma história por dia, é a mesma lógica. Eu separei bem Nossa, disso. é muito ruim. É muito ruim. E aí, ó, a Esse Amanda vai trazer bem 365 é esse. da Disney? É, O da Disney, o que, que tem? O apelo dos personagens, que ainda são, ai, que legal, poxa, Cinderela. Mas ele entra naquele do licenciado. Esse aqui, gente, é pior, porque não é nem o da Disney, a ilustração é mais feia ainda, porque o da Disney pelo menos é bonita, né? Esse aqui, uma é. história por dia. Aí, assim, tem vários ilustradores, então cada história tem uma ilustração diferente. Tem umas histórias por dia, assim, Bela Adormecida. Aí ela começa aqui, ó.
no dia 1º de janeiro. Bela Adormecida 1, dia 2 de janeiro, Bela Adormecida 2, 3, 4. Elas dividem em 6 partes. Gente, por quê? Porque a criança não vai conseguir. Tipo, sabe? Já começa com uma história boa, mas daí feita assim. Enfim. Aí, tudo bem. Bela Adormecida, se fosse tudo assim, dividido. Não. Tem uma história chamada Feijão nos Ouvidos. O aniversário de Ted. E é tipo um urso. Nada a ver. Olha, é uma pior que a outra. E umas ilustrações. Algumas se salvam no meio, mas tem umas outras que são assim. Como diz, sofríveis. Então, e essas historinhas, por exemplo, essa dos 365 histórias para dormir, que a gente tem, é bonitinha, bem que você falou, mas elas acabam e terminam, tipo, sei Olha lá, o isso aqui. patinho feio foi visitar o amigo e agora foi dormir em casa hoje de noite, Tá né? vendo esses Nossa, bichos? Tem aham, como comparar esse bicho com aqueles da Índia ou, né, ou de outros. sim. E esse aqui, bem podre. Totó procura felicidade. Olha o Totó. Gente, eu choro com essas ilustrações. Parece aqueles papéis de carta que a gente colecionava, lembra? E achava lindo, né? O que é a falta de repertório, né? É. E olha, outra, essa daqui é problemática, é do meu filho, mas ele ganhou de presente, não foi de mim, né? Tem algumas ilustrações boas e algumas horrorosas, mas eu acho que sim, o pior de tudo tá na capa. E eu vou mostrar pra vocês agora. Não preciso nem tirar print, tá? Histórias para meninos. Ah, Então, as histórias para meninos não servem para meninas. Agora, vamos ver que histórias que não servem para meninos. Ó, tem uma ilustração legal da Aladdin aqui, ó, na contracapa. Aqui, ó. Vamos ver quais histórias esses editores consideraram para meninos. Pinóquio, só para meninos. Alibaba e os 40 Ladrões. Aladim. Pastorzinho e o Lobo. João e Pé de Feijão. O Gato de Botas. Viu, meninas? Não pode gostar dessas histórias, tá? E aí, a história preferida do meu filho, quando na época que ele ganhou esse livro, eu tinha ido na livraria, que foi quando eu achei aquele das 80 histórias do mundo. Eu tinha visto uma edição que eu achei até bonita, mas assim, era daí o irmão desse, que era o Histórias para Meninas. Aí, na Histórias para Meninas, tinha João e Maria, que era a história que ele mais gostava na época. Então tinha daí João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, daí só as princesas. Então isso aqui reforça o estereótipo de gênero e eu achei fraco, porque assim, ó, essa ilustração do Pinóquio eu já não gostei, olha aqui, ó. Ela é meio esquisita. E não é das piores, tem coisa pior aqui. Deixa eu achar uma ilustração bem feia. Não sei se está aberto, já está aberto o tá comentário. aberta. Então vocês podem ir perguntando, comentando. Deixa eu achar uma bem. Não, e é importante a gente dizer também que assim, tudo bem que as princesas, às vezes muita gente critica que a história das princesas, nossa senhora. Não gosto. Posso. Por exemplo, tem gente que muda, né? Que a Chapeuzinho Vermelho, ela é malandra, ela engana o lobo, ela é isso, ela é aquilo. Então, assim, de certa forma, é importante que existam as princesas. Mas as princesas também são importantes para os meninos. A própria princesa é importante para o menino. Né? Então, Exatamente. que todos esses personagens são importantes para os dois, porque cria todo o arquétipo mesmo do feminino, do Uhum. masculino, e não é de que um é mais fraco que o outro, que cada um tem características particulares, e o Isso. quanto é a junção desses, né? Então, tudo isso é importante que venha para o mundo da criança desde sempre. E não que a gente E, mude por as histórias ou exemplo, diga, esse a aqui é de menina, esse aqui Cinderela, é de ela é muito menino, né? boa, né? A Cinderela, a Branca de Neve também, ela é muito boa, ela é bonita, mas e a questão ali é beleza, né, lá com a madrasta, mas ela é muito boa. Então, assim, ela foge dela, se esconde na casa dos caras lá, dos anões, e dela começa a fazer as coisas, começa a arrumar a casa. Então, assim, ela é uma pessoa boa, de bom coração. Aí, quando a madrasta vem, né, em forma de bruxa, ela vai lá e ela quer, ai, coitadinha da velhinha, eu vou comprar. Então, assim, isso mostra o que é a bondade, não fala exatamente da menina, entendeu? O João gosta muito, teve uma fase que ele queria muito a história da Cinderela, né? E a história da Cinderela também traz outras coisas, essas relações que ali estão representadas entre mulheres, mas que não acontecem só entre mulheres, que é uma disputa, que é a inveja, que é o rebaixar o outro, a humilhação. É só mulher que vive isso?
Não é. Então, assim, as questões que estão ali por detrás daquela história, a gente não sabe o eco que está fazendo dentro das crianças, né? Então, eu acho que separar a história por gênero é a pior coisa. Eu acho que a gente tem que incluir coisas, aumentar repertório, por exemplo. Você não viu nenhum livro da África. Eu não tenho, a não ser aqueles específicos ali, e tenho aqui na minha lista. Na Mas lista. não comprei ainda. O William Brennan tem algumas coletâneas legais, tem vários autores que tem, mas eu não consegui ainda adquirir. Então, acho que a gente precisa assim, ampliar repertório, olhar para outras coisas, outros contos, outras realidades, mas não, sabe, é, fazer isso Ficar de excluindo, separar. né? Porque assim, é como se fosse assim, todas as histórias são para todo mundo. Tem um casal de autores, o Mário Corso e a Diana Corso. Eles escreveram esse outro livro que agora não sei se está aqui ou se está. Eu tirei para estudar, agora não tá. Aqui, ó, tá por baixo. Chama Fadas no Divã. Ele não é livro para livro literário, tá? Ele é livro Pra ler. mais técnico. Então eles Técnico. falam sobre a psicanálise nas histórias infantis, fazem uma continuidade do Bettelheim. Algumas coisas eles incorporam, algumas coisas eles discordam. Mas eles falam, não sei se é no prefácio ou lá no final, que as histórias, as boas histórias, esse conteúdo de histórias é como se fosse uma caixa de ferramentas. E aí a gente vai usar aquilo que a gente tem quando a gente precisa. Então, se eu estou precisando, né, de uma história para me acalentar, como a minha amiga lá, né, eu estou precisando de uma história para me dar esperança, eu estou precisando de uma história para falar disso ou daquilo, e eu já ouvi essas histórias, né? Eles também falam em outro ponto, mas que as crianças são garimpeiras. Então elas vão buscando onde elas têm. Se eu só ofereço Disney, se eu só ofereço licenciado, se eu só ofereço Peppa Pig e Lucas Neto, eles não vão ter. Que tipo de ferramentas eles vão ter para conseguir lidar? Então, essa caixinha de ferramentas, vê como ela é muito vasta, né? Fica Ela de história. fala, dica Dicas de de história histórias para criança de idioma. Você vai ver no workshop, no mamãe. workshop. É a mamãe ou é o Wayne? Foi a minha mãe que falou. Ah, Mãe do não, foi o Caribe. Wayne. Wayne. Ah, o Wayne não vai fazer. O Wayne vai ter um workshop só para histórias de crianças, de bebês e crianças pequenas. Mas tem muito com a Maria Fernanda, dia 20. Mas desde já, se você assistir a live passada, tá salva. Ela fala um pouquinho também, tá? Ela dá bastante dica. Eu não vou abrir para ela falar agora, porque faltam 3 minutos pra gente encerrar a live. E aí, mas entra lá na live passada, tá salvo no meu Insta aqui, e tá salvo no YouTube da Amanda também, da Maria Fernanda, Uhum, da Mamatriosca, né? E aí lá tem algumas dicas também, mas tem mais a ver com história de gestos. E aí ela dá uhum. algumas dicas também. Manda, você estava falando se quer terminar? Eu não sei se eu fiquei prestando atenção É na isso, fala. que as crianças são garimpeiras, então Ai, eles precisam ter elementos para ter onde ir buscar. Então, eu fui uma criança que não ouviu muita história contada, mas eu tinha muito disco, entendeu? Tenho até hoje aham. LPs de histórias. E às vezes eu ficava, e desse jeito, chegava no final, eu mesma ia lá, botava no começo de novo e ficava ouvindo de De novo. novo. Então, eu E vai se ouvia histórias trabalhando, né? e vai É, trabalhando coisas, você vai imaginando, enfim, brincando é. com toda essa coisa do imaginário e vai tendo as suas ferramentas, né? Muito legal. Você Mais percebeu alguma que a gente vai ter que ter coisa? mais lives, né? Não Eu acabou por percebi. aqui. Não acabamos por Ó, aqui. logo vamos pegar a ideia da Jéssica. Daqui a um tempo, daqui, mês que vem, a gente faz mais uma. E aí a gente faz. Porque tem muito a ver mesmo, se a gente pensar que a gente está falando de educação de filhos, de um novo olhar para essa educação, de inteligência emocional. A gente precisa aprender a olhar para as histórias. E não vai ser em uma É, live que a gente vai aprender isso. E aí logo eu já vou te pressionar para você fazer um curso para histórias para crianças maiores também. E a gente vai. Vamos começar a nos capacitar para isso também, né? Para uhum. usar, bem que você falou, tem mais essa caixa de ferramentas a mãos aí. A mãos? A mãos. Ontem eu achei que a live sua de ontem tem muito a ver com esse conteúdo, porque eu falo disso, eu não conseguindo escrever, tenho dificuldades para escrever os meus posts, mas eu falo muito disso, de que todas essas coisas que vão ser exigidas lá na frente, não só no mercado de trabalho, ali na escola, na relação com os colegas, você consegue, lendo, imaginando, conhecendo outra cultura, discutindo, abrindo a conversa sobre, às vezes um livro, uma história, vai abrir a conversa sobre um assunto delicado, né?
Então a É, gente vai, eu tô à disposição para a gente pensar sobre com isso. E eu certeza, vou te fazer requisitei também, deixa eu muito. fazer uma outra propagandinha. Eu vou fazer uma live com a Carla na semana que vem, tá? A gente vai Uau, falar show de sobre bola. tão, tão, assim, importante, né? Tão polêmico, tão que angustia tanto. A gente vai falar sobre o medo, as histórias de medo, as Que horas, idades. mano? Que dia A e que gente vai fazer horas? na quarta às 21h. Meia hora mais Tá, cedo do que aqui, hein? 9 horas da noite. A Carla falou que mais tarde do que isso ela não consegue fazer bons comentários. tá bom. Ótimo. Ah, então daí na quarta, Então quem tá quiser, bom. quem está aqui e quiser assistir na quarta, dia 17, às 9 horas, tá? Legal. E outra coisa que eu ia te No falar. meu, no meu Instagram. Você pode, no Instagram da Mamatriosca, Isso. tá? Você pode contar uma história final pra nós? Ai, verdade, posso, já tinha até esquecido. Vou contar uma história que é Eu boa vou tirar para os comentários crianças e para vocês adultos. olharem Tá. o rosto da Amanda. Boa para crianças e adultos, bem curtinha e bem legal. Então vamos lá. A história é assim. Numa noite, na selva, tinha uma cobra, uma serpente, assim, perseguindo um vagalume. E o vagalume tentando fugir e a serpente correndo atrás dele, né? Se armando assim, correndo atrás dele. E aí o vagalume tentava fugir, mas ele estava vendo assim que ele não ia ter como escapar, porque ela era realmente muito ligeira. Aí, quando ela encurralou ele e ele estava assim, prestes a morrer, ele falou assim: Posso te fazer 3 perguntas? Ela falou assim: Pode, poder você pode. Você não vai deixar de morrer por causa disso, tá bom? Mas pode fazer as perguntas. Então tá bom. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Tá. Segundo, eu te fiz algum mal? Não. Então tá. Então a terceira, por que você quer me matar? Aí a serpente ergueu assim, ficou armando o bote e falou assim: porque o seu brilho me incomoda. Nhaque. E Vitória, Vitória, acabou essa história. É boa, né? É daquelas que a gente fica pensando, né? Tipo, acabou? Boa. Muito boa. Eu vou dormir com essa história, você sabe, né? Gente, eu preciso fazer mais uma indicação que eu tinha anotado. Aqui tem um post-it na minha cara e eu não esqueci de falar. Só para indicar um podcast. Por quê? Porque vídeo, a gente está muito estimulado por vídeo, principalmente nesse período da quarentena, né? Então, assim, eu vou indicar um podcast de uma pessoa, de uma amiga que faz uma seleção de livros muito bom. O Instagram dela vale a pena seguir, porque ela indica livro, uma crítica muito boa e ela fala quando ela não gosta do livro. Eu gosto bastante da sinceridade dela. Chama Livros que Amamos, o podcast, e o Instagram, ele tem os dois nomes. Ele chama Books We Love, underline, Livros que Amamos, porque ela mora na Austrália. Então, ela tem educação Ah, bilíngue, ela procura os livros nas duas línguas. Quando tem nas duas, ela faz as duas resenhas. Quando tem só numa ou só na outra, ela faz assim. Então, é nossa, que bem legal. empenhada. É bem empenhada. E aí ela tem um podcast, né? E aí é só áudio, né? Então, às vezes, ela usa participação de crianças e tal, mas é só o áudio. Eu ainda tenho desejo, né? Vontade de fazer podcast. Mas vamos ver que horas que isso vai ser possível, né? Por enquanto, vocês O ficam problema com agora não é nem o produção, é podcast da tempo, Denise. né? Então, acho que Legal. é isso, Alce. Vamos Manda, dormir lá com o muito, muito vagalume. obrigada. Se desse, e a gente ficava mais umas 3 lives seguidas, né? Vai colocando, vai colocando, vai Vai colocando. colocando. É. Que ótimo, gente. Muito obrigada. Eu tô aqui morrendo de vontade de ir atrás desses livros já. Vou juntar eu, minha mãe e a Aline, vamos comprar juntas, que daí a gente vai uma mandando para casa da outra para dividir as Uhum. leituras. E a gente faz uma boa biblioteca para as crianças. Uhum. E, nossa, com certeza a nossa visão sobre os livros agora já vai mudar depois de hoje, né?
E vamos deixar para fazer uma próxima live, então já vamos rever aí para o mês que vem a gente ter mais uma que tá dando sucesso. E não, E não tá se realmente indo acanhem ao de encontro entrar em das nossas contato necessidades. comigo, sabe? De perguntar alguma coisa. Eu tinha mais um tanto de livro aqui que era só de uma história, ó. Olha a pilha. Olha isso, Só de gente. uma história, não são coletâneas, né? Que eu tinha separado. Outros livros para crianças maiores, né? Então, tem outras coisas para a gente falar disso e vão falando, vão sugerindo para a Alce, para mim, o que vocês quiserem, a gente Isso, pensa junto. Tá bom? por favor. Muito, muito Alce, obrigada, viu? obrigada. Imagina, obrigada a você, obrigada por aceitar o convite, por preparar tudo com tanto carinho e por demonstrar toda essa paixão que faz a gente ficar apaixonada junto. É incrível, assim, Que cativante bom, mesmo. E quem que ainda legal. não se inscreveu no workshop da Maria Fernanda para contação de histórias para bebês e crianças pequenas, até 3 anos mais ou menos, né, Amanda? As A gente histórias, fala assim. dos. Aham. Maior parte Isso. são 0 a 3. Se inscrevam, que pelo jeito já vai encher as duas turmas. Dia 20 de manhã, é um sábado de manhã e de tarde. Uma turma Isso, de manhã e uma turma de tarde. Tá bom? isso Entre em mesmo. contato com Já ela temos lá. uns inscritos aí, tá? Que Pegar, bom. vamos encher essas turmas. Isso aí. Ai, tá Um bom, Alce, beijo, obrigada, Amanda. viu? Obrigada, viu, Beijão. amiga? Bom Até. descanso. Tchau. Pra você Beijo, pessoal. também. Brigadão. Até mais. Tchau, gente.